E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E se você está em busca do melhor queijo que você já comeu, eu acho que essa conversa de hoje ela é ideal, porque eu vou trazer aqui um dos primeiros passos para a gente dar, para que possamos então chegar no melhor queijo vegetal que a gente já comeu. E essa conversa de hoje então é sobre os queijos vegetais cremosos e eu vou ensinar você por que que esse é o primeiro passo que precisa ser dado, né? Eu vou mostrar a importância de a gente se aventurar num queijo vegetal cremoso e como que ele pode nos acompanhar ao longo dessa jornada para que possamos evoluir nas nossas técnicas, nos nossos sabores, e chegar no melhor queijo vegetal que a gente já comeu. Bom, o queijo vegetal cremoso, então, ele é isso daqui. Tá? Ou seja, olha só como ele tá, né? Ele é um queijo vegetal que ele não tem firmeza, olha só. Esse daqui, é claro que a própria consistência dele vai mudar, né? Não existe uma consistência certa, exata, se saiu disso não é um queijo vegetal cremoso, tá? Eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, mas ele tem essa característica de não ter forma pré-determinada, né? Justamente por falta de firmeza. E é justamente por isso que ele acaba sendo ideal para a gente, ó, passar no pão. Olha só como ele vai bonito num pão aqui, ó, um pãozinho que eu fiz de fermentação natural, né? Eu usei farinha de milho corvo, se vocês não sabem, joga no Google aí para ver. Mas enfim, o que é interessante é que esse queijo vegetal cremoso ou, né, vulgo cream cheese, ele traz pelo menos 4 pontos que vão fazer com que ele seja ideal para a gente dar os primeiros passos. Então eu vou explorar um pouco mais desses 4 pontos aqui. O primeiro é porque, isso eu já falei em outros vídeos, se você acompanha isso há algum tempo, né, já viu eu comentar sobre essa história aqui. Mas o queijo vegetal cremoso, ele é o mais fácil, tecnicamente, de ser feito. E eu acho que isso tem uma importância muito grande, porque quando você começa a se aventurar em algo novo, né, vamos dizer assim, você está começando a dar os seus primeiros passos rumo aos queijos vegetais, se você já parte para coisas mais complexas, para coisas que exigem uma técnica um pouco mais avançada, a probabilidade de errar é muito grande, tá? E o erro, num primeiro momento, ele acaba por já dar uma desanimada, vamos dizer assim, né? Ou seja, você precisa ter uma cabeça muito centrada para que esses primeiros erros não te tirem desse caminho. Porque é muito mais fácil de você levar um tombo nesse momento e não se levantar mais para essa questão. Por isso que o queijo vegetal cremoso, ele acaba sendo importante, porque é mais difícil de você errar com esse queijo vegetal, tá? E eu vou explorar um pouco mais onde que é, ou onde se encontra essa dificuldade ou essa facilidade, né? O que eu quero dizer com isso? Como assim ele é um queijo vegetal mais fácil de fazer? Bom, vamos partir do princípio que para a gente fazer um queijo vegetal, a gente vai precisar então de uma base, né? Algum ingrediente base, ele vai precisar ser triturado. E daí, para que ele possa ser moldado, ele precisa ter já uma certa firmeza. Ele já precisa partir de uma certa condição em termos de umidade para que ele possa ficar firme, para que ele possa ser moldável, para que você possa então colocar ele num recipiente e que depois, ao tirar isso desse recipiente, ele permanece com essa forma. Tá? Então, para você conquistar isso, assim, não é a coisa mais fácil do mundo, mas também não é a mais difícil. Mas assim, algumas atenções elas precisam ser colocadas ali. Tá? Por quê? Porque se você vai triturar uma base de castanha ou de grão, enfim, qualquer coisa que seja, e como exemplo aqui eu vou trazer a castanha de caju que está no imaginário nosso enquanto um dos principais ingredientes para fazer um queijo vegetal, tá? Então você pegou a castanha de caju, deixou ela de molho, ela se hidratou,
né? Ela já teve algumas trocas com o meio, aquela água ela já está um pouco mais cheia de antinutrientes, esse é um dos pontos importantes da demolha. Tá? E aí você vai lavar ela e tal, e vai triturar. Se você tritura essa castanha tal e qual, colocou ela já limpa, lavada, escorrida, né? Coloca no seu triturador, liquidificador, enfim, o que quer que seja, e vai triturar, o que vai acontecer? Ela vai começar a ser triturada, mas chega uma hora que aquela mistura não avança mais. E você vai perceber que é necessário colocar um pouco mais de água ali para que a coisa seja triturada. Então, quanto menor é a potência do seu equipamento, quanto menor é a lâmina do seu equipamento, tá? E quanto maior é a base em relação à lâmina desse equipamento, mais água vai precisar ser colocada. Só que a quantidade de água, ela não é assim, põe o quanto você conseguir, quanto der certo, porque do contrário você vai fazer um leite de castanha de caju e não um queijo vegetal, né? Então aí que está o perigo, né? Ou seja, você pode fazer desde um queijo vegetal firme até um leite de castanha de caju. Isso aí tudo vai depender o quanto de água você está colocando ali, né? Bom, então, para você fazer um queijo vegetal que fique firme, a quantidade de água ela precisa ser um pouco mais precisa, vamos dizer assim, tá? Ou seja, tem uma quantidade certa de água que você tem que pôr, porque se você passar disso, vai ser muito difícil de você alcançar a forma do queijo vegetal. Agora então como é que eu vou saber quanto de água põe? Você não tem uma receita para me dar? Então eu vou falar, depende do seu equipamento, né? E para você começar a perceber qual é a do seu equipamento, você começa fazendo um queijo vegetal cremoso. Isso porque não só ele é mais fácil de fazer e ele permite ter uma quantidade maior de água, porque, veja só, isso daqui, essa consistência que eu tenho, é uma consistência assim, do meu agrado. Ele segue sendo um queijo vegetal cremoso, tá? Mas é uma consistência do meu agrado. Podia ser um pouco mais pastoso? Claro, era só eu ter colocado um pouco mais de água. Podia ser um pouco menos? Até podia, aceitaria, né? Ou seja, o espectro dele, para ele se encaixar enquanto um queijo vegetal cremoso, é maior. Então, em vista disso, a gente vai colocar água numa quantidade que o nosso equipamento exija, num primeiro momento. Tá? É claro que aquilo que você já deve ter visto em outros vídeos por aí na internet que ensinam receita e tal, normalmente a pessoa para de triturar, tira das laterais, volta para o centro, começa a triturar de novo, volta. Esse é um procedimento que vai acontecer, né, na maioria dos casos aí, porque o próprio ingrediente, né, a castanha de caju, a amêndoa, é um ingrediente um pouco mais rígido, né, ele é um pouco mais duro, então vai ser preciso chegar com algumas voltas ali para que você possa conter toda essa massa no centro e ser de fato triturada, né? Claro que também o seu equipamento vai influenciar nisso. Bom, mas enfim, o fato é que ele pode ser feito em basicamente qualquer equipamento, né? Justamente por permitir uma quantidade maior de água. E depois, quando a gente erra numa quantidade de água aqui, o erro ele é um pouco mais admissível, tá, do que num queijo vegetal curado. Se você passa um pouco do ponto da água para um queijo vegetal que vai ser curado, ele já não pega forma, como eu falei. Para esse daqui não. Esse daqui ele dá conta tranquilamente. Então esse é o primeiro ponto. Ele é mais fácil tecnicamente de ser elaborado, porque o ponto da água é crucial na hora de a gente triturar as nossas castanhas. E o queijo vegetal cremoso ele permite uma margem um pouco maior da quantidade de água que a gente vai colocar. Maravilha. Esse ponto, imagino que já tenha ficado claro. Agora, um outro ponto importante aqui do queijo vegetal cremoso, que vai dar margem para a gente seguir rumo ao melhor queijo vegetal que você vai comer, ele diz respeito à maior possibilidade de experimentação.
Tá? Então, no ponto passado eu falei que primeiro ele é o mais fácil tecnicamente e depois ele fica pronto mais rápido. Tá? Esse é um elemento muito importante para nós aqui, porque quando a gente vai experimentar, né, experimentar no sentido de fazer experimentações, de testar coisa nova, tá? De tentar inventar moda, vamos dizer assim. É possível a gente fazer isso com o queijo vegetal cremoso, porque a gente vai ter já o resultado rapidamente nas nossas mãos. É diferente de você tentar usar um micro-organismo diferente ou um starter diferente num queijo vegetal curado e você vai ter que esperar um mês para ele ficar pronto, para você poder saber, né, qual é o sabor que ele vai ficar. Ou seja, isso daqui é um grande laboratório de teste, tá, de experimentações, porque ele fica pronto rápido. O que eu quero dizer com isso, ficar pronto rápido? Quanto tempo é um tempo rápido para isso? Eu estou falando de no máximo 2 dias. Tá? Um dia você está triturando ele e tal, depois no dia seguinte ele já está pronto para o consumo. E isso eu estou falando para os 2 grandes grupos de queijo vegetal, tá? Ou seja, tanto fermentado quanto não fermentado. Porque o não fermentado, então, fica pronto na hora, né? Vamos dizer assim. Porque ele, enquanto um laboratório de experimentações, você pode trabalhar com diferentes especiarias e quantidades, né, para saborizar ele e já na hora ver se aquilo ficou bom ou não. Para isso ser uma base para você colocar depois num queijo vegetal que ele vai ser mais firme, vai ser curado, enfim. Né? Mas eu acho que ainda assim a atenção maior que eu estou dando nessa conversa aqui é em relação aos queijos vegetais fermentados. E nesse quesito, quando a gente vai ter uma fermentação, por exemplo, esse daqui, a base é castanha de caju, tá? Eu coloquei um starter diferente, já vou falar dele, e ele fermentou por 16 horas, tá? E eu já estou consumindo ele. Então é muito rápido isso. Eu fiz ele ontem e hoje eu já estou consumindo. Fiz ele ontem depois da janta e hoje, né, mais ou menos na hora do almoço ali, ele já está pronto para ser consumido. Então, como ele fica pronto rápido, eu consigo já de imediato saber se aquele starter que eu usei ficou bom ou não. Então a gente pode inovar não só em relação ao starter, mas em relação também aos próprios ingredientes. Né? Em relação a ingrediente da base e também compor alguns ingredientes de sabor. Porque quando a gente usa a fermentação, é claro, ela vai ser por ela mesma, né, um ingrediente de sabor. Tá? As bactérias elas vão produzir novos sabores ali. E isso é maravilhoso. Se for só bactéria fermentando, já vai ter um belo de um queijo vegetal, né? E eu diria até que é possível fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu só com as bactérias fermentando. Tá? Mas você pode buscar algo um pouco mais intenso e aí colocar alguns outros ingredientes. E é aqui que você pode fazer o seu teste, a sua prova. E olha só que eu fiz um starter, né, com cogumelo. Ou seja, eu comprei um cogumelo marrom fresco, né, tipo portobello fresco. Tá? E aí eu cortei ele em fatias, eu coloquei sal nisso daí e fiz o procedimento de uma salga seca. Tá? Como se fosse fazer um chucrute, o mesmo procedimento de um chucrute, mas em vez de usar repolho, eu usei fatias de cogumelo. E aí eu coloquei num vidrinho e tal, deixei fermentando, fermentou ali por uns 4, 5 dias, e eu usei esse cogumelo, né, na hora de triturar a castanha. Ou seja, eu comecei a triturar a castanha de caju ali e tal, depois eu acrescentei o sal e acrescentei esses pedaços de cogumelo, porque como eles já estavam fermentados, eles estão repletos de bactérias láticas. Depois foi só deixar ali e essas bactérias láticas elas fermentaram o queijo vegetal cremoso, ou seja, essa base de castanha de caju aqui. Ela foi fermentada por essas bactérias do cogumelo. Mas veja você que essa bactéria lática que estava no cogumelo, ela pode estar no repolho também. Tá?
E isso é o ponto mais interessante, porque o cogumelo ele vai trazer um sabor diferente, assim como o repolho ele vai trazer um outro sabor diferente, assim como um rejuvelac de quinoa vai trazer um sabor diferente, assim como um rejuvelac de trigo sarraceno vai trazer um sabor diferente. Então, veja você que é possível a gente compor sabores com uma diversidade muito grande só de starter. Para castanha de caju, eu não estou nem variando o ingrediente base aqui, eu só estou variando os starters. E eles vão aportar sabores diferentes, por mais que o conjunto de bactérias láticas sejam a mesma. Tá? Então, nisso daqui, eu tenho uma camada de sabor do cogumelo fermentado, que é diferente do cogumelo cru, do cogumelo frito, do cogumelo grelhado, enfim, de qualquer tipo que você prepare. Porque depois que as bactérias começam a quebrar, né, algumas moléculas de sabor do cogumelo, elas transformam isso em novos sabores, em sabores diferentes, que você não ia conseguir esses sabores de outra forma que não fermentando. E isso daí ele está colocado nesse queijo vegetal cremoso, tá? Eu já tinha usado isso? Eu já tinha usado um cogumelo fermentado para fazer queijo vegetal. Mas, se eu nunca tivesse usado, esse, sem dúvida nenhuma, teria sido o meu primeiro passo, primeiro para ver se dá certo. Porque é muito frustrante você fazer um queijo vegetal, colocar a cura dele e esperar um mês para daí você provar e falar: nossa, isso daqui não ficou nem um pouco bom. Que coisa! Por que será que perdi todo esse tempo? Não precisa quando você usa o queijo vegetal cremoso para saber se vai dar certo ou não. Então, assim, eu já sabia disso, mas se eu não soubesse, eu ia usar isso daqui. Uma vez que eu fiz, provei, gostei do resultado final, aí eu posso avançar para um queijo vegetal curado, porque eu já tenho mais ou menos um norte, já sei que é um caminho que tem tudo para dar certo. Será que o tempo de cura vai ajudar? Não sei, daí o queijo vegetal cremoso ele não vai dizer isso, né? Mas, pelo menos, esses sabores primários da fermentação, eu já tenho uma ideia. E esses sabores primários da fermentação, eles estão, de certa forma, num ponto de destaque ali. Porque depois, ao longo do processo de cura, o que vai acontecer? Você vai ter, sim, um conjunto de sabores que podemos chamar de sabores secundários, tá? Que eles vão acontecendo ao longo do tempo, são quebras que enzimas que foram produzidas por essas bactérias vão começar a fazer. E aí você tem, por exemplo, uma proteína que começa a ser quebrada por essas enzimas, e você tem pequenos pedaços dessa proteína que vão ser liberados, podendo até ser aminoácidos que estão sendo liberados, ou de gordura, né, de lipídios que estão sendo quebrados por outras enzimas e tal. Enfim, você tem esse conjunto de reações que vão acontecer num médio a longo prazo, né, que podemos colocar então dentro desse processo de cura. Mas o que acontece é que a grande ideia do sabor final você já teve aqui, tá? Então por isso que esse queijo vegetal cremoso ele chega a ser importante por conta da experimentação, tá? Então consegue ter uma ideia para depois você fazer um queijo vegetal e usar, sei lá, alguma loucura que veio aí, vou fermentar um rabanete. Será que vai dar certo? Num queijo vegetal fermentado com rabanete? Faz um queijo vegetal cremoso primeiro, vê como é que fica o sabor dele e, dependendo, segue o projeto ou abandona. Simples assim. E aí você evita de perder 30 dias de cura aí para chegar nesse resultado final, e ter uma surpresa. Agora, o terceiro ponto, então, do queijo vegetal cremoso é que ele pode ser base para outras preparações. E esse é um ponto importante também, tá? Porque você faz um queijo vegetal cremoso e ele pode ser usado, por exemplo, para você fazer um molho,
para uma salada, né? Ah, mas ele, sei lá, não é consistência de molho de salada, não é. Mas e se eu começar a colocar um pouco de água aqui, diluir ele? Ah, mas daí ele vai ficar meio sem gosto. Então, daí podemos colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de levedura nutricional, um pouquinho de alho em pó, não sei, um pouquinho de pimenta. É um molho de salada, você que vai saber quais são os temperos que você vai usar, né, de acordo com o seu gosto. Mas o fato é que ele já tem algo ácido e tem uma certa complexidade de fermentação aqui que vai dar um toque muito especial no molho, tá? Você pode fazer tanto, tipo, molho para salada ou um patê, ou, sei lá, né? O que você pode fazer com isso. Mas enfim, até preparações culinárias um pouco mais avançadas. Por exemplo, um estrogonofe, né? A parte do molho branco do estrogonofe, você não precisa pegar aquele... como é que chama aquele negócio lá? Um leite, um creme de soja, né? Um creme de soja, um creme de amêndoas que você compra ali, um frasquinho pequeno ali, ou um creme de arroz, e usar ele, que esse sim é meio que sem sabor até, mas você pode partir já de algo saboroso que vai agregar no seu estrogonofe. Né? É pegar umas 2, 3 colheradas cheias desse queijo vegetal cremoso, diluir ele com água um pouco antes de colocar no preparo, né, porque você garante essa solubilização desse creme, né, ou pelo menos você consegue transformar ele num creme de leite mais espesso e agora já meio ácido, né, essa que é a jogada também. Vai aos poucos acrescentando água, mexendo até chegar na consistência que você quer e depois você coloca ele, né, no final desse procedimento e com certeza você vai ter um estrogonofe bem mais saboroso do que se você utilizasse qualquer uma dessas coisas compradas, né? Então tem esse benefício não só do grande sabor que ele vai ser colocado, mas também da economia de dinheiro, né? Porque é muito mais barato você fazer isso do que você comprar um referente desse no mercado, tá? Se você for atrás de um queijo vegetal cremoso no mercado, primeiro que eu acho que dificilmente você acha fermentado. Pode achar, mas é mais difícil. As versões mais fáceis de serem encontradas, elas não são fermentadas, tá? E depois você consegue colocar o sabor que você quiser, né? Esse é que é o grande ponto da coisa. E mais, aqui você consegue fazer uma derivação disso para preparações doces até. Se você faz uma massa dessa, fermentada, por mais que ela já esteja salgada, né, você pode colocar um pouco de açúcar, vamos dizer assim. Você pode colocar, o sal ele já está colocado, né, porque vamos partir do princípio que você fez um queijo vegetal cremoso para passar no pão e tal, então ele já tem uma carga de sal. Mas você coloca um pouco de açúcar e você coloca, ó o truque, um pouco de bicarbonato de sódio. O que faz do bicarbonato de sódio? Por que eu colocaria bicarbonato de sódio aqui? Ah, para fermentar uma segunda vez? Não, nada disso, né? O bicarbonato de sódio, ele é algo básico. Ou seja, quando você coloca o bicarbonato em alguma preparação, o que você está querendo é aumentar um pouco o pH, tá? E onde eu quero chegar com isso? Que existem tipos de queijos tradicionais, vamos dizer assim agora, que eles são menos ácidos. E o bicarbonato de sódio aqui, ele vai tirar um pouco dessa acidez, tá? Então, a gente, olha só o componente. Estamos falando de uma massa fermentada, mais cremosa, que ela vai ter menos acidez e vai ser um pouco mais doce. E aí, acerta qual é o referencial tradicional que eu estou querendo chegar aqui? Muito bem. Se você consegue chegar num tipo mascarpone para fazer um tiramisu, por exemplo, fazer uma preparação mais italiana aí que leve esse tipo de queijo tradicional, você consegue substituir facilmente por essa versão um pouco mais adocicada, com pH um pouco mais alto, para fazer um doce, por exemplo.
Então acho que o queijo vegetal cremoso, ele traz esse benefício, né, essa vantagem para a gente poder partir dele e caminhar para outras situações. E, inclusive, fazer também dele uma derivação para outros queijos vegetais, como o mascarpone, por exemplo, ou, de repente, o queijo vegetal cremoso de hoje, ele pode virar o queijo vegetal curado de amanhã. É possível você fazer um processo de extração dessa água, né, em excedente, até o ponto que ele vai conseguir ser formado e continuar o processo de cura, porque o processo de cura nada mais é do que você secar, né, um processo de secagem, ou seja, um processo de perda de umidade. E é nesse processo de perda de umidade que ele vai ficando cada vez mais firme, cada vez mais consistente, tá? Então é possível derivar do queijo vegetal cremoso outros tipos de queijos vegetais. E por fim, eu acho que um quarto ponto aqui é a facilidade que você tem com um queijo vegetal cremoso de já compor uma certa diversidade de sabores. Porque você pode fazer, então, uma base, tá? Imagina lá, castanha de caju, vai usar um starter um pouco mais neutro, né? E pode ser um Rejuvelac de quinoa, que ele é um pouco mais suave, né? Por exemplo, se você tem aí na sua casa, ou enfim, qualquer starter que você vai usar. Mas não vai usar algo que seja tão marcante, né? Ou que vá delegar cor. Esse daqui, por exemplo, o cogumelo, ele escureceu um pouco o meu queijo vegetal cremoso, tá? Ele deu uma escurecida. É possível perceber aqui nesse pão que ele não está da cor de uma castanha de caju processada só, mas ele foi num sentido aí um pouquinho mais escurinho também, né? Mas enfim, se você usa algo um pouco mais neutro, você vai ter depois uma base que você pode depois transformar e aí sim agregar outros elementos que podem dar cor, que podem dar sabor, que podem trazer uma variedade de sabores diferentes, né? E isso, podemos explorar a área das ervas, transformar isso daqui num patê de ervas finas, por exemplo, tá? É possível fazer isso daí. Ou até, se eu tivesse uma base mais neutra, eu poderia pegar depois esse cogumelo meu fermentado, eu picar ele muito bem picado e depois acrescentar essa base, misturar, ia impactar na cor e, obviamente, ia impactar no sabor. Eu ia ter um patê de cogumelo, né, com um gosto bem marcante do cogumelo, tá? Na cor também ia impactar. Agora, tem outros elementos que trazem uma coloração até mais vívida. Se você pega um espinafre, e o espinafre ele tem um sabor já mais neutro, mas ele tem uma cor mais marcante. E você incorpora esse espinafre de alguma maneira nesse queijo vegetal cremoso, ou em parte dele, né? Você consegue ter algo verde ali. E depois, como o espinafre ele não traz muito sabor, você pode colocar depois um outro tempero, sei lá, salsinha, orégano, alguma coisa assim que vai remeter a esse sabor verde. É possível também. Então, com o queijo vegetal cremoso, a gente consegue agregar outros ingredientes que vão trazer versões distintas, né, dessa mesma base. Tá? Se você vai apresentar uma entrada para alguns ou algumas convidadas, né, alguns convidados que você vai ter na sua casa, e quer ter pelo menos uns 3 patezinhos diferentes para passar num pão, num negocinho aí, dar uma mergulhada em qualquer coisa, olha só o que dá para fazer aqui então. Você pode fazer uma base, tá? E trabalhar, vamos colocar então agora 3, isso já entra em caráter de dica final aqui, de como que você pode explorar essa riqueza do queijo vegetal cremoso, tá? Então vamos fazer 3 versões aqui.
Essas 3 versões, elas vão não só ter sabores diferentes, uma a gente vai fazer com azeitona preta, tá? Outra a gente vai fazer essa com espinafre e ervas finas, e depois uma outra a gente vai fazer com tomate seco. Tá? Então já são 3 variedades de sabor que vão estar bem diferente ali. Agora, você pode também trabalhar a questão da textura. Ou seja, você vai deixar mais firme, aí qualquer que seja. Tá? Não quero eu ditar isso, mas só para você perceber mais ou menos onde eu quero chegar. Vai ficar um pouco mais firme. No outro, você vai colocar um pouco mais de água e misturar ali. E num terceiro, você vai colocar um pouco mais de água ainda, que você vai deixar ele como se fosse um molho até, de repente, para temperar uma salada, ou para colocar ele com uma colher até, né, em cima de um pão, ou fazer um risco em cima de alguma preparação que está ali na mesa e tal. Então percebam só essa grande diversidade. Então, de um modo geral aqui, eu queria fazer uma ode a esse queijo vegetal cremoso, sim, né, e colocar ele como o primeiro passo para você dar em busca do melhor queijo vegetal que você já comeu, porque, primeiro, ele é o mais fácil de ser feito e dá uma margem maior de erro, entre aspas, né, isso porque ele abre espaço para ter uma quantidade mais diversa de água. Tá? Depois, ele é um queijo vegetal que abre espaço para experimentações, né? Você usar ele como um laboratório de experimentação. Depois, a gente consegue fazer derivações dele para primeiro para outras preparações e, por fim, incorporando ingredientes diferentes, ter uma grande diversidade. Então veja você que a partir do momento que você aprende essa técnica e consegue ter um queijo vegetal cremoso na sua casa, você já vai derivar algumas coisas diferentes disso daí e, de repente, se o seu equipamento não é tão bom assim, inclusive dele você vai derivar um queijo vegetal mais firme e mais curado. Tá? Qualquer dúvida, vocês escrevam. Do mais, até a próxima.